Vida íntima de Nosso Senhor Jesus Cristo, capítulo 43, por Monja Maria Cecília Baide. A morte do Filho de Deus. Aceitação da morte. Tendo chegado o último momento de minha vida na terra, voltado para o Pai, fiz-lhe de novo oferta de todo o meu ser, dizendo: Eis, Divino Pai, chegou o tempo por vós decretado, no qual devo submeter-me à morte. Por isso, de bom grado abraço esta pena, em satisfação pelos pecados do gênero humano e para cumprir os vossos decretos. Aceito de boa vontade a morte, e com a mesma conformidade com a qual aceito a morte, aceitarei também viver nestes tormentos até o fim do mundo, se isso vos agradar. For de vossa vontade e também necessário para a salvação de meus irmãos. Mas uma vez que vos apraz, ó Pai, que agora eu morra, e quanto fiz e sofri, não só é bastante, mas superabundante, para satisfazer a justiça divina, pelos pecados de todos os homens, e para deixar-lhes copiosos exemplos de boa vontade aceito a morte. E neste último momento da vida, suplico-vos novamente, queiras conceder-me todas as graças que durante a vida vos pedi para todos os meus irmãos. Se à hora da morte não se nega graça ao moribundo, nem se lhe recusa satisfação alguma, licitamente pedida, muito mais vós, Pai de misericórdia, considereis ao filho moribundo quanto agora vos postulo para meus irmãos. Nada vos peço para mim, por querer morrer aflito, abandonado, dolorido, amargurado, sem conforto algum, a fim de que vós, em virtude de todas estas penas, concedais conforto a todos os meus irmãos e os fortifiqueis na última agonia e na penosa morte. Por isso, abraço agora de bom grado todas as penas que a morte acarreta para os homens, de modo que, em virtude delas, se lhe suavize a grande pena da morte. Agradeço-vos, Divino Pai, esta minha resignação à morte e as penas que a acompanham. Por causa desta resignação à morte e as penas que a acompanham, peço-vos total resignação para todos os meus irmãos, a fim de que todos aceitem e abracem de boa vontade a morte, remetendo-se aos vossos divinos decretos, recebendo-a como pena de suas culpas e sofram com paciência tudo o que de penoso traz consigo a própria morte. Prometei-me, portanto, Divino Pai, dar a todos esta graça à hora pedida, em virtude das penas que agora estou sofrendo e da própria morte, voluntariamente aceita, para obedecer-vos a vós, Divino Pai. Tudo me prometeu o Divino Pai. Vi que o executaria fielmente e por tudo lhe agradeci. Senti, porém, grande amargura ao ver a multidão dos que abusariam da dita graça, porque dariam ouvidos às más persuasões do demônio, que neste último momento emprega todos os esforços contra as almas dos moribundos. Recorrendo ao Divino Pai, pedi-lhe se dignasse abater a besta infernal, de modo que não prevaleça em relação às almas por mim redimidas, e que, em virtude da minha paixão e morte, perdesse todas as forças. Vi que o Pai o faria, e os devotos de minha paixão neste último conflito se serviriam de arma tão poderosa contra a fera infernal, oferecendo ao Pai minhas penas e meus méritos, e assim o Pai lhes daria ajuda, debilitando as forças dos espíritos infernais. Por tudo, rendi graças ao Divino Pai. Senti, porém, imensa amargura ao ver que muitos se deixariam vencer pelas tentações e persuasões do inimigo infernal, por costumarem durante a vida não lhe opor resistência e executarem tudo o que o inimigo lhe sugere, vivendo totalmente esquecidos de minha paixão. Despoja-se de seus próprios méritos. Despojei-me depois efetivamente de todos os meus méritos, doando-os aos meus irmãos, com essas palavras ao Pai: Pai, eis que agora, antes de expirar,
faço dom irrevogável de todos os méritos de minha vida, paixão e morte a meus irmãos, a fim de que eles se prevaleçam em todas as necessidades. Olhai, Divino Pai, o rico tesouro que agora possuem, e concedei-lhes todas as graças que vos pedirem em meu nome e por meus méritos, que se tornarem deles. O tesouro é infinito, por isso podeis ficar plenamente satisfeito, tanto quando vos é oferecido em desconto das culpas deles, como quando é ofertado para a impetração das graças necessárias à eterna salvação. Vós, Pai, estáis contente de que eu tenha lhes feito este dom. Resta agora que me prometais conceder-lhes tudo o que vos pedirem por meus méritos, já que de posse deles pelo dom total que agora lhes faço dos mesmos. O Pai me prometeu tudo o que lhes suplicava, e eu lhe agradeci e rendi-lhe graças em nome de todos os meus irmãos. Corredentora Mãe. A querida mãe penetrava o que eu estava realizando com o Divino Pai em prol do gênero humano e acompanhava-me nos pedidos, oferecendo também a ela suas dores e os seus méritos ao Divino Pai. Dirigindo-se a mim em pensamento, agradeceu-me em nome de todos os meus irmãos, fazendo por eles o ofício de mãe amorosa, porque via que então não havia entre eles quem me fosse reconhecido e agradecesse tão grande dom. Supriu por todos os seus filhos e eu fiquei aplacado pelo agradecimento e gratidão da querida mãe, como se todos os meus irmãos me tivessem por isso agradecido, então e se tivessem mostrado gratos, ficando também o Pai satisfeito pelo ofício que a dileta mãe exercia, em nome de todo o gênero humano. Agradece a sua humanidade. Enquanto estava realizando tudo isso com o Divino Pai, a minha humanidade se recobriu de palidez. Os olhos se cavaram, o nariz se afilou, relaxaram-se todos os membros e eu senti as penas da morte. Antes de expirar, agradeci a minha humanidade por ter acompanhado tão fielmente o Espírito, pelo que havia sofrido com tanta alegria, por todas as ignomínias e perseguições sofridas, pela fome e sede que tantas vezes suportara, pelas longas viagens feitas para a pregação, por ter estado tantas vezes aflita devido ao calor, ao frio e às intempéries do ar, pelas muitas fadigas sustentadas ao pregar, por todos os maus tratos, injúrias, calúnias, falsidades recebidas dos escribas e dos fariseus e de todo o povo hebreu, pela penosa agonia e suor de sangue sofrido no horto do Getsemane, pela traição de Judas e todos os golpes recebidos no aprisionamento, por ter sido deixado só, abandonado por todos, até por discípulos, pelas injúrias batidas e escárnios recebidos nos tribunais, pelos flagelos e os espinhos com os quais fora tão atormentada, pela nudez sofrida, pela injusta sentença, tendo sido condenado como ré, pelo grande peso da cruz, carregando com tanto amor, pelo fel experimentado, por ter sido desnudada e pregada na cruz, e por todas as injúrias e impropérios que havia recebido, por ter sido sempre com tanta conformidade submisso aos mandatos divinos, por tudo lhe agradeci, enquanto companheira fiel minha humanidade e digna habitação do meu espírito, prometendo-lhe em nome do Divino Pai exaltação e o domínio sobre todas as coisas criadas e o poder no céu e na terra, quando de novo meu espírito se unisse a ela para fazê-la ressurgir gloriosa e como se havia humilhado tanto e se diminuído, colocando-se abaixo de todas as criaturas e até dos demônios, submetendo-se às suas tentações no deserto, às suas perseguições durante a pregação, ao seu furor e vingança no tempo da paixão, assim como ao ressurgir gloriosa, todos seriam sujeitos ao seu império, não havendo nem no céu nem na terra coisa alguma acima dela, só Deus, que a ela estaria hipostaticamente unida, conforme estava no presente. Jesus expira. Dito tudo isso, inclinei a cabeça para significar que aceitava voluntariamente a morte e, inclinando a cabeça, emiti o espírito nas mãos do Pai, ao qual o havia entregado. Senti ao expirar a pena da separação entre a alma e o corpo, querendo submeter-me a todas as penas que são sujeitos os homens. Assim fiz para aliviar com as minhas as suas penas. A dor de Maria. Quando expirei, minha querida mãe sentiu a pena da morte que eu senti, como havia sentido na alma todas as outras minhas penas. O Divino Pai fez o milagre por seu poder
de conservá-la em vida, no tempo mesmo em que sofria as penas da morte, ficando-lhe a alma transpassada pelo cutelo doloroso ao ver morta a sua vida. Antes de expirar, tendo falado ao seu amante doloroso coração, despedi-me novamente e agradeci-lhe tudo quanto havia sofrido e padecido por mim, mas muito de passagem para não afligi-la mais, porque estava em sumo grau aflita e amargurada. Para confortá-la, a última palavra por mim proferida foi que suportasse o cruel golpe com a habitual generosidade, que eu ressuscitaria no terceiro dia e ela seria a primeira a fruir de minha presença e da glória de minha ressurreição. Ficou a querida mãe com esta fé e certeza e se fortaleceu, conformando-se à divina vontade. O pranto da criação, por ocasião de minha morte, comoveram-se todas as criaturas insensíveis, romperam-se as pedras, abriram-se os sepulcros, tremeu e sacudiu-se fortemente a terra, rasgou-se o véu do templo, o sol se obscureceu, de modo que as pessoas mal se viam umas às outras. Os anjos da paz amargamente lamentavam-se, dando todos os sinais da tristeza e de dor pela morte do seu Criador. Só os pérfidos e obstinados fariseus não se abalaram, sendo seus corações mais duros do que pedras. Muitos dos presentes, contudo, ao verem tantos sinais, batiam no peito, dizendo: verdadeiramente este era o Filho de Deus. E muitos se converteram, todos meus discípulos, embora longe de mim, quando expirei, sentiram grande dor e choraram a minha morte com lágrimas amargas. Todos os espíritos infernais, com seu chefe Lúcifer, conheceram então ser eu, o verdadeiro Filho de Deus, e sentiram uma força insuperável que os mergulhou no fundo dos abismos infernais, cheios de raiva e de furor. Atormentavam-se cruelmente uns aos outros, acrescendo-lhes as penas, por terem eles mesmos cooperado em minha morte, atiçando os escribas e fariseus e todos os servos da justiça a inventarem tantos modos demais de me atormentarem e ultrajarem. Por conseguinte, eram agora constrangidos a sofrerem toda a pena do mal que haviam praticado. O coração traspassado estava morto na cruz, e um soldado, para bem assegurar-se da minha morte, acercou-se muito da cruz e, não contente de ter me ultrajado em vida, quis também ferir-me depois da morte. Esta foi a sua intenção, embora tivesse decretado pelo Pai que se me abrisse o lado e ferisse o coração, onde se escondia o mistério da formação da igreja, no sangue e na água que lá se conservavam. Por isso, o soldado me abriu o lado com a lança e feriu-me o coração. De fato, saiu sangue e água. O soldado foi iluminado ao ver meu lado aberto e sair aquele sangue e água misteriosa. Me converteu-se, confessando ser eu verdadeiro Filho de Deus. À deposição da cruz. Neste interim, José e Nicodemos, que haviam pedido meu corpo a Pilatos, vieram logo depois de minha morte ao Calvário, trazendo os ungüentos para ungir meu corpo e o lençol para envolvê-lo. Depuseram meu corpo da cruz e o colocaram no regaço da querida mãe, a qual tudo reviveu, limpou-o do sangue dos escarros, e todos juntos o olharam e contemplaram com lágrimas amargas. Beijaram-se as chagas, especialmente a amorosa Madalena, que se desfazia em lágrimas e suspiros aos meus pés. Tendo ajustado tudo, levaram-me para o sepulcro. Quando ali estava colocado, adoraram-me todos juntos, especialmente a querida mãe, que, mais transpassada de dor do que todos, não podia desprender-se daquele corpo ao qual havia dado o seu puríssimo sangue para formá-lo. Depois de realizadas as costumeiras funções, fechou-se o sepulcro e todos partiram, cumulados de tristeza, de tribulação e dor. Exortação, esposa. Eis, esposa minha, terminada a primeira obra, ou seja, a primeira parte de minha vida que te ordeno escrever, conclui-se com a minha morte. Por isso essa morte jamais se aparte de tua mente, e essa contínua lembrança te sirva de estímulo para morrer de fato para ti mesmo e ao mundo. E quando as tuas paixões se abalarem, deves freá-las, até que de fato cheguem a morrer em ti. Isto te será penoso, mas se refletires que um Deus morreu por ti, facilmente conseguirás morrer a ti mesmo e a todas as coisas, e fazer com que morram tuas paixões. Procura em todo instante de tua vida viver sempre unida a mim, para que na hora de tua morte entregues o Espírito a minhas mãos, conforme eu fiz.
entregando-o às mãos do Pai, ao qual sempre estive unido. Dê em particular devoção à minha paixão e morte penosa, e não se passe o dia em que não faças a esse respeito alguma meditação. Procure em tudo e por tudo imitar-me. Aproveita os ensinamentos que te dei, qual boa discípula e esposa fiel. Foste bastante instruída por mim, por ora não me resta senão dizer-te: se fizeres tudo quanto te ensinei, prometo que serás comigo eternamente feliz.